Vamos esperar agora, que fica os contadorzinhos aqui, mas ainda não... Agora começou. Boa noite, galera, guerreiros e guerreiras aí da segurança, todos os admiradores, os inscritos do canal. A galera já tá no chat, empolvorosa, esperando. Já tá o Giovanni, Escolta Armada Brasil, o Fernando, o Mud Range, amigo nosso de velhas datas aí, lá direto dos Estados Unidos. A gente Vargas, SPP, parceirão lá do Rio Grande do Sul. Hoje começamos o nosso segundo episódio do PodSeg, que é o podcast da segurança, mas que a gente vai trazer aí convidados de áreas correlacionadas, universo do armamento e tiro, sobrevivencialismo, segurança pública, forças armadas. A gente vai trazer de tudo que é uma caça de convidados de áreas correlacionadas da segurança. A galera que está no chat me deu um feedback, porque para nós, na transmissão, o áudio e imagem está tranquilo, na nossa ligação minha e do Otávio aqui. Mas eu quero saber de vocês que estão assistindo, para que não fique desagradável, se o áudio está estourado, se não está, se está baixo, se está muito alto, porque aí eu já tento regular antes de começar a falar. Não adianta vocês falar para mim depois de uma hora de live, aí ferrou, aí vai ficar tudo cagado. Então, deixem aí, o pessoal está mandando comentário boa noite, falando de onde é, Lagoa do Piauí. Por favor, coloquem só para mim se está audível e se está bem visível, para a gente começar a entrevista. Sejam todos bem-vindos. Quem não está entendendo nada do que está acontecendo, a gente retomou as lives e agora a gente tem esse programa que é o PodSeg. Não, eu não minto para ninguém, eu estou entrando no hype. Ó, o áudio está estourando, tá vendo? Não, esse microfone aqui, cara, ele é terrível. Deixa eu tentar ajustar aqui rapidinho. Vamos ver aqui nas configurações. Áudio, eu vou tentar mais baixo possível. Vou tentar colocar. Falem se está estourando agora. Se continuar estourando, eu vou tirar esse microfone e vou deixar o áudio nativo do celular. Vê se continua estourando. Quem ainda não sabe, eu criei esse quadro aí porque é o hype do podcast, tá todo mundo fazendo podcast. É uma fórmula que está funcionando para o YouTube. Agora o pessoal falou que tá 5/. É uma fórmula que está funcionando para o YouTube, então eu decidi fazer. E nada melhor do que a gente fazer uns bate-papos aí. Melhorou. Áudio 5/. Valeu. Então, nada melhor do que a gente trazer convidados aí das nossas áreas que podem agregar. O convidado de hoje é o Otávio Raposo. Ele é policial militar no estado do Espírito Santo. Ele também é instrutor de tiro. É um cara também da pescaria, do sobrevivencialismo. Ele gosta dessas atividades aí de mato, né? Atividades aí rurais. Então, é um cara que tem muito a agregar, tanto na experiência dele de segurança pública, de armamento e tiro, e de sobrevivencialismo, que tudo é importante para as categorias, tanto acho que de segurança pública, privada, quanto Forças Armadas. Otávio, se apresenta aí para a galera, para o pessoal saber quem você é, e aí eu vou começar a sabatina de perguntas. Vamos lá então. Pessoal, boa noite. Como o Ulisses já falou, meu nome é Otávio. Atualmente eu tenho quase 10 anos já atuando como policial militar. Eu completo em 2 meses aproximadamente, eu completo os 10 anos. E há cerca de uns 3 anos e meio ou 4, eu já venho atuando na área de instrução de tiro, né, para o público civil, e internamente dentro da corporação cheguei a participar em algumas instruções e cursos como instrutor auxiliar também. Então, esse segmento aí é um segmento que eu já venho trabalhando há bastante tempo, assim como na polícia também. Beleza? Eu só queria deixar aqui, pessoal, uma observação da seguinte condição. Hoje, na condição de policial militar, é natural e notório que vão surgir questionamentos sobre segurança pública, instituição e demais assuntos correlatos. Só que a minha opinião, ela expressa exclusivamente a minha opinião. Eu não falo em nome da corporação, eu não tenho autorização para isso. Então, tudo que eu disser relacionado a isso reflete exclusivamente as minhas experiências, as minhas visões e as minhas vivências, tá bom? Eu não falo em nome da polícia aqui do meu estado. Eu falo em nome do Otávio, policial militar, instrutor de tiro, né, e que tem a sua vida aí nesse ramo e segmento de atuação. Beleza? Show de bola. Isso é importante ressaltar, porque eu vejo que é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? O camarada ele é vigilante e se ele fala alguma coisa, alguém fala, os vigilantes pensam isso. Ou se o cara é professor de matemática, os caras falam, os professores de matemática pensam isso. E aqui no Brasil as pessoas têm o costume de tratar as pessoas por categorias
e não por indivíduos. Você está aqui para dar sua opinião como Otávio, policial militar, mas não como corporação. Assim como quando você fala como instrutor de tiro, você não fala por todos os instrutores de tiro do Brasil, você fala pela sua experiência e pela sua vivência como instrutor de tiro, mas as pessoas aqui têm essa visão de o policial falou isso, todo mundo acha que todos os PMs pensam isso, o vigilante falou isso, todos os vigilantes pensam isso, e não é assim. Então isso é interessante você falar, até porque, ainda mais no caso de corporações militares, a gente sabe a problemática que tem, ninguém pode falar em nome da instituição aí, tem que ter, as instituições têm seus portas-vozes, né, tem os oficiais aí que falam nessas situações, né? Então, beleza. Exato. Otávio, antes de você entrar para a segurança pública, para se tornar policial militar, com o que você trabalhou? Aí eu já vou emendar a segunda pergunta, porque é correlacionada. E o que te motivou a ser policial militar? Teve alguém na família? Você viu alguma situação? Geralmente, os casos que eu conheço é porque hoje já tinha alguém na família ou passou por alguma situação complicada e motivou aquela entrada para a polícia militar, né? Os casos que eu mais conheço são esses aí. Ou vem da segurança privada ou de forças armadas. Qual que foi a sua história aí? Antes da PM, por que decidiu? Vamos lá, então. A história é longa, eu vou tentar resumir. Eu comecei... O canal é seu. De casa, tá, joia. Eu saí de casa muito novo, né? Fui trabalhar por minha conta, viver minha vida muito novo, né? Desde muito jovem eu já tinha tomado as rédeas da minha vida aí. E nesse ínterim eu trabalhei com diversas coisas. Eu já fui servente de obra, eu já fui vendedor de motocicleta, já fui vendedor de bicicleta, já vendi equipamento de áudio e vídeo. Cara, uma infinidade de atividades, né? E honestamente, o meu ingresso na polícia, ele se deu de uma forma muito atípica. Eu não tenho nenhum familiar próximo na polícia, eu tenho familiares militares, mas assim, familiares mais longe, com muito pouco contato. Então eu não tinha nenhuma referência próxima dentro da corporação. E também, honestamente, não era uma carreira de sonho, assim, eu não sonhava com isso. Pouco eu conhecia a respeito da polícia em si, acho que até porque eu nunca tive nenhum problema com a polícia. Então, eu não sabia de fato como se executava o trabalho da polícia. Eu sabia que sempre tinha uma viatura com policiais e que se eu precisasse era eles que me atenderiam. Basicamente era isso. E aí apareceu a oportunidade de fazer o concurso e eu acabei passando nessa prova e ingressei. E aí a chave virou já no curso de formação. Quando eu comecei a conhecer mais e entender como tudo funcionava, eu entendi que aquilo era para mim naquele momento. E aí achei que minha vida seria aquilo naquele momento e como é até hoje, minha vida ela se rodeia da polícia 24 horas por dia. Mas, assim, eu não tenho nenhuma história bonita e comovente para dizer que meu sonho era ser... Não, se eu falar, eu estou mentindo. Mas depois que eu ingressei, a chave virou e aí a coisa foi tomando um corpo, né? Os meus ideais foram se formando, os meus objetivos corporativos na corporação foram se estabelecendo. E aí é o que é, né? Estou aí. Show de bola. Tem esses casos também das pessoas que se descobrem quando entram, né? Eu mesmo, até eu entrou o Eu não tô te escutando, cara. Não tá me ouvindo? Pessoal na live tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Desplugar isso aqui tudo, calma aí, vamos ver. Tá me ouvindo agora? Você me ouve aí, não? Eu te escuto, você tá me ouvindo? Não tô escutando. Live, o pessoal tá ouvindo, você que não tá me ouvindo. Vamos ver se você sair da transmissão e voltar. O pessoal que tá na live, tá me ouvindo? Tá ouvindo o Otávio? O pessoal tá falando que o áudio tá ok, só você que não tá me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tenta aqui normal os dois. Tá me ouvindo agora, Otávio? Ó, eu vou te remover. Sai,
tenta sair e entrar de novo. Isso. Bom, teve um probleminha aqui, vou ver se o Otávio consegue mandar de novo para entrar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu desconectei os meus áudios, eu não sei porque que ele não está conseguindo ouvir. Vamos ver se eu conecto de volta aqui meu programinha aqui, pedir para ele sair. Áudio tá perfeito na live. Agora vai ficar chiado por causa do ventilador, porque eu tirei minhas conexões, né? É, o Barduco entrou aí, cagou minha live toda, Barduco. Veio falar aí do meu número do quartel, você deu azar. Vamos ver se o Otávio entra de novo e funciona. Vamos ver aqui. Tirei ele, vamos ver se ele consegue voltar. Vou mexer nas configurações aqui do meu áudio de novo. Áudio automático, padrão. Beleza. Fechou. Fechou. Vocês me ouvem alto e claro, tudo tranquilo, de boa. Estão me ouvindo aí de boinha? Vamos ver, o Otávio vai voltar, vamos ver se ele vai me ouvir de boa. Voltou. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo perfeitamente. Foi alguma falha no programa, provavelmente aí. É, acredito que sim. Beleza, tranquilo. Então eu mesmo estava falando aí, entrou um amigo do quartel aí, eu antes de entrar pro quartel, até o primeiro dia lá de apresentação no serviço militar, eu também não queria servir nada, e depois que a gente entra lá, a gente começa a viver a vida da caserna, meio que vira uma chave que depois não desvira mais, né? Tem gente que até sai do quartel e continua vivendo como se fosse. Imagino no caso de vocês, ainda mais que vocês estão em constante risco de vida e operação, isso deve ser muito mais forte ainda do que a gente que é militar temporário, né, das Forças Armadas. Não vou falar do militar de carreira, porque eu não posso falar. Eu separei uma pergunta aqui, qual que foi a sua... Eu já ia cair para ela, mas eu vou pedir perguntante. A tua trajetória, mais ou menos, na Polícia Militar, você tem algum curso que você fez diferenciado, sua patente, se é soldado, se é cabo, quais são os cursos mais relevantes que você fez aí na Polícia Militar que te marcou, né, que te deixou marcante, antes de eu entrar na pergunta de ocorrências que eu queria fazer para você? Atualmente eu me encontro na graduação de cabo, né, esperando a possibilidade de fazer a prova para sargento. Em breve vou estar conseguindo fazer isso aí. E a minha trajetória na instituição, ela passa por vários períodos e vários locais de trabalho, né? A instituição ela tem várias modalidades, e aí eu tenho alguns treinamentos específicos que foram aplicados nos locais onde eu trabalhei. Inicialmente, eu trabalhava no patrulhamento ordinário, e aí eu fiz um curso de polícia comunitária, né, para atender aquele segmento que era onde eu trabalhava. Posteriormente, eu fui trabalhar no grupamento especializado regional que a gente tem aqui. Na época chamava-se Grupo de Apoio Operacional, que é o GAO, né, na época representado por essa sigla. E no período em que eu estive no GAO, eu fiz um nivelamento de 2 meses para ingresso, que também foi um treinamento voltado a adequar a minha conduta àquele segmento de atuação. E passou-se o tempo, algumas coisas mudaram, o GAO mudou de dinâmica, aquilo foi extinto e criou-se uma nova doutrina, um novo segmento de trabalho, e nomeou-se de Força Tática. Na Força Tática eu permaneci por mais 4 anos, e lá eu participei também de um novo nivelamento para ajustamento de conduta como integrante, né? Tive a oportunidade de trabalhar como instrutor auxiliar para novos integrantes, e aí fiz o curso de patrulhamento em área de alto risco. Aí já é um curso de maior duração, com uma complexidade maior, certo? E também curso de condutor de veículo de emergência, são cursos menores, né, voltados à atuação específica para a modalidade
em que a gente está atuando. Então, tem alguns treinamentos e cursos. Cheguei a fazer uma instrução como primeiro interventor de ocorrência com refém localizado. Fiz também como primeiro interventor em ocorrências envolvendo explosivos. E aí, todas essas instruções, cursos e atividades, elas estavam sempre ligadas ao local onde eu estava prestando serviço naquele momento. Show de bola. É legal essa parte de primeiro interventor, é uma parte que muito me interessa e é uma parte que eu acho muito deficitária na nossa área de segurança privada. A própria Polícia Federal, ela negligencia muito isso, antigamente até a matéria de gerenciamento de crises na vigilância privada, na segurança privada era mais encorpada. Hoje, se você ler as apostilas que foram revisadas da Polícia Federal, eles tiraram ainda mais. A gente sabe, óbvio, até mesmo na Polícia Militar, nas instituições militares, que praças, né, não atuam como negociadores ou são oficiais, ou na Polícia Civil são delegados de polícia, né? Porém, geralmente o primeiro interventor é o praça, né? O cara que vai estar ali, que vai pegar o camarada na situação de suicídio, né, etc. Inclusive, assim, aqui, pela doutrina que se aplica aqui no meu estado, não existe restrição a existir negociadores que sejam praças, tá? Aqui eu conheço alguns praças que são negociadores, fizeram curso de negociador, né? E atuam livremente aí como negociador, dependendo da circunstância. Como eu não trabalho na região central do estado, não trabalho nas metrópoles, eu trabalho em um batalhão de interior e área de divisa, né? Divisa de estados aqui, área limítrofe com Minas Gerais e Rio de Janeiro, a gente não tem um negociador fixo. E aí houve um momento em que a instituição julgou que deveria aplicar essa instrução, né, para quem tivesse naquela área ali atuar em caso de necessidade para resolver esse tipo de ocorrência aí. Show. Então, assim, não tem restrição quanto à aplicação de praça, não, tá? Aqui não. Interessante. É bom adendo até isso, porque isso é uma coisa que tinha antigamente. Isso é para você ver como que é tão desatualizado. Isso é uma coisa que está na cartilha da Polícia Federal, que fala sobre essas restrições de praça, oficial, delegado, né? Nas Forças Armadas, na época que eu servi, só quem era negociador era oficiais, e às vezes eles liberavam para sargentos, né? Mas cada estado aí, eu creio que realmente é diferente. O Carlos Ribeiro colocou aqui, instrutor Ulisses, hoje você vai aprender um pouco com o nosso polícia Otávio Raposo. Cara, eu tô sempre querendo aprender, cara. Aqui no Brasil, tem uma cultura de que quando o camarada ele fala que ele é instrutor, ou se ele tá numa posição de liderança, ou se ele tem uma forma de falar firme, que nem eu tenho, assim, meio incisiva, né, que às vezes sou arrogante para algumas pessoas, parece que eu sei de tudo e que eu não vou aprender. Negativo, eu tô aqui para aprender. Eu quero aprender com o policial, eu quero aprender com o pedreiro. Cada profissão, cada categoria, ela tem algo a agregar para mim aprender, assim como ele tem algumas coisas que ele pode extrair de bem de mim para ele, e ele, com certeza, vice-versa. Então, é recíproco. E o Otávio eu conheço não é de agora, cara. Com certeza eu vou aprender. Já aprendi muito com ele, vou aprender mais. Com certeza, o amigo Carlos aí, Carlos, esse bate-papo nosso aqui, de hoje, ele já acontece há algum tempo de maneira privada. Eu e o Ulisses, a gente sempre está em contato, e tenho certeza que o aprendizado é mútuo, cara. A gente vem nessa vida para aprender, né? A gente nasce aprendendo, morre aprendendo, e tolo é aquele que acha que sabe de tudo. Então, o aprendizado, ele é constante, e a gente tem que estar aberto a isso também, porque é isso aí que faz a gente crescer como profissional e como pessoa. Show. O Barduco, que você viu comigo, colocou aqui, ó. O Barduco foi policial militar temporário também, um cara gente boa pra caraca, experiência gigantesca na segurança pública, privada, e também serviu as Forças Armadas. Ele falou que vai me dar uma caneca, porque esse cálice que eu tô tomando meu chá aqui, que eu vou falar chá pro YouTube, que parece uma caneca do Santo Graal, mas não é do Game of Thrones, uma referência ao Trono de Ferro. Mas eu aceito a caneca, se me der aí, vai ser de bom grado. Canal Escolta Armada Brasil. Aê, ó, já veio uma pergunta boa aqui, um superchat do canal Escolta Armada Brasil. Como prevenir de acidentes em stand de tiro usado pelos instrutores, pois muitos casos de suicídios e falhas de manuseio. Recentemente, foi legal a pergunta, Otávio, porque a gente viu, eu vi num lugar, não sei se você acompanhou, que 2 vezes no mesmo lugar, acho que era uma loja stand, que teve um incidente de tiro dentro, e fora vários casos que mostram de pessoas aí que se utilizam
do stand ou de uma aula monitorada para acabar aí ceifando a própria vida. Como que o instrutor, eu vejo muito debate isso nos grupos de instrutores das escolas de formação de vigilante, pode fazer para prevenir. Eu sei que isso não depende só do instrutor, tem muito lugar que enche a linha do instrutor de tiro de gente e o cara tem que se virar sozinho, às vezes não tem monitor, mas eu acho que o instrutor tem que ser meio que psicólogo, né? Como que o instrutor pode fazer para prevenir esse tipo de situação? Ulisses, esse é um debate que nunca vai ter fim e a gente não vai esgotar ele aqui hoje, mas eu vejo da seguinte maneira. O instrutor de tiro, ele está numa condição em que exige-se dele que ele esteja atento a diversas coisas, não simplesmente a fundamento de tiro ou aquele ponto específico do que o aluno está fazendo. Ele tem que ter uma visão periférica de tudo que acontece. Eu, particularmente, quando estou atuando na condição de instrutor, a gente vai formando a nossa conduta de trabalho. Então, antes de qualquer curso, eu peço aos alunos que cheguem, por exemplo, meia hora antes, quem puder chegar mais cedo. A gente nunca entra direto para a sala de aula, sempre rola aquele briefing de uns 10, 15 minutos antes. E é nesse briefing que eu estou o tempo todo medindo um, observando o outro, coletando uma informação de um, eu estou escutando as conversas entre eles, e tudo isso aí pode nos auxiliar, né? Então, essa percepção ampla ajuda bastante. Já na linha de tiro, que é onde de fato acontece o sinistro, você tem posições prioritárias onde você pode estar, né? Que vão minimizar ou aumentar a sua capacidade de impedir caso você perceba, certo? E existe também a necessidade desse acompanhamento. Você vê o estado emocional do indivíduo, né? É natural que isso aí depende de um refinamento e de um treinamento um pouco maior. Por quê? O simples fato, para muita gente, de estar lidando com uma arma de fogo já altera o estado emocional, tá? E não quer dizer que o indivíduo está suando um pouco mais, está um pouco trêmulo ou está um pouco tenso, é indício de que ele vá tentar algo, né? Mas agora, existe o ponto limite. Quando você vê que esse limite já está passando, tira o cara da linha. Tira o cara e, vamos acalmar, outra hora você volta, não dá para concluir. Só que isso aí é uma coisa que eu não tenho como te dar uma receita, porque isso aí a gente vai pegando contato da atividade, você vai vendo, você vê uma situação hoje, você vê outra amanhã, você já começa a medir onde é o seu ponto de limite ali. Então, assim, se eu posso dar uma sugestão para vocês do que é válido, esse briefing que começa um pouco antes do treinamento ajuda muito. Você tem ali como medir algumas coisas, você tem como identificar alguns possíveis potenciais suicidas. Agora, o fato é que o cara que quer fazer, se ele está de fato disposto a fazer... Você não vai conseguir impedir ele, é verdade. Ele vai fazer isso em uma fração de segundo, que é complicado, né? E a gente costuma dizer que uma ocorrência, no caso, e eu falei até agora como ocorrência policial, você já tem uma dificuldade ainda maior, porque o indivíduo que está prestes a pôr fim na própria vida, ele já não tem mais algo que você possa oferecer ele como um risco, porque o nosso bem maior é a vida, e se ele já está abrindo mão disso, o poder de convencimento tem que caminhar para outro lado. Isso aí no caso de ocorrências envolvendo suicídio. Acho que eu até cheguei a comentar com você, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma ocorrência assim, e dissuadir o indivíduo a não cometer o suicídio, né? E foi bom, foi ótimo, graças a Deus deu certo. Mas é uma situação bem complicada. Eu vou falar com o olhar aqui, óbvio, de leigo no assunto, porque eu sou um entusiasta, né? Inclusive, é uma das matérias que eu sou credenciado da aula na segurança privada, porém que fique bem claro, tem muita gente que acha que o cara é credenciado em gerenciamento de crise, que no meu caso, dou aula para segurança privada,
Porém, pessoal, o que eu ministro são noções de gerenciamento de crise aplicadas às atividades do vigilante. É totalmente diferente de uma situação de gerenciamento de crises das atividades policiais. Então, tem gente que mistura isso, tá? O que eu aplico é falar para o vigilante o que ele pode e o que não pode fazer e quais são as medidas que ele, como profissional de segurança, tem que tomar como primeiro interventor. É isso que, com um pouco de experiência e bagagem, isso tudo que a gente tem, a gente passa. Porém, como um olhar meu aqui de entusiasta dessa área de gerenciamento de crise, que eu sou um apaixonado, eu acho que essa que você falou são uma das ocorrências mais difíceis. Porque quando você vai negociar com o criminoso, com o vagabundo, ele não quer morrer. E ele quer tentar fazer o melhor ali para ele. Agora, quando você vai negociar com um camarada que ele já quer morrer, né, você vai negociar o quê com ele? Você tem que convencer ele, tentar motivar, inspirar, mudar a opinião dele. É complicado, né? Nesse caso, ele não se trata especificamente de uma negociação, se trata de um convencimento, né? Tá tudo. Esse serviço, em casos de força de segurança pública, ele é executado pelo negociador. Ele leva o nome de negociador, mas ele também recebe técnicas apropriadas a esse tipo de ocorrência. Então, é uma ocorrência de alta complexidade, é complicado. Otávio, eu vou te falar que isso é uma coisa que é negligenciada em todas as áreas. A gente fala assim, a gente fica muito no nosso mundo, né, da segurança pública, privada, mas eu tive, inclusive, eu vou até citar o nome dele aqui, ele não sei se ele acompanha o canal, ele é porteiro, ele não é da área de segurança, entre aspas, porque para mim porteiro é uma área de segurança. Aurelino, o nome desse controlador de acesso da empresa, ele salvou uma vida, porque a gente tinha uma moradora de um prédio grande, eu não vou citar o nome, obviamente, que ela surtou num surto psicótico, subiu lá no 28º andar e queria tirar a própria vida. E ele, porteiro, foi lá, subiu, começou a conversar, acalmar, e conseguiu convencer ela de desistir daquela atitude errada que ela ia fazer. Então você vê, não é uma coisa que devia ficar atrelada só a policiais, a militares e a vigilantes, porque qualquer um pode estar numa cena de alguém, num viaduto ou numa situação dessa daí, e você tem que saber, óbvio que você não tem que ser um negociador, mas você tem que ter noções básicas do que falar, do que não falar, principalmente, porque uma palavra que você fala é uma atitude, uma forma errada de abordar, você pode acabar com a ocorrência ali, você pode acabar com a situação e ser pior o resultado, né? Então é importante que todos os profissionais tivessem um pouco de conhecimento, pelo menos referente a isso, né? Com relação a gerenciamento de crise, isso é um conceito que cabe à vida pessoal de todos, não é um segmento exclusivo de força de segurança. Todos nós passamos por crises diariamente. Então, saber como lidar com isso, é claro que você não vai ser um especialista em tudo. Provavelmente, em algumas situações mais voltadas ao segmento de segurança privada, uma crise peculiar do segmento, em que eu tenha a oportunidade de atuar, eu não vou ter a mesma eficiência que eu teria no meu segmento. Eu não tenho aquele treinamento voltado especificamente para aquilo. Existem áreas de atuação, e isso aí a gente tem que entender que, apesar de ser um conceito amplo, que todos devem ter noções, os profissionais de cada área eles vão estar mais voltados a atender especificidades da sua área. Verdade. Um abraço aí pro Gerson, do canal Cão Armado, também da área da segurança privada, aí, ex-milico também. Abraço, Gerson. Acho que quem é seu aluno, não sei se você conhece, é Felipe Sattler. Tamo junto, Raposão, meu professor. Não sei se é daí, camarada seu. Felipe Sattler, esse cara... A gente não tem aluno, a gente tem amigo com quem a gente divide conhecimento, cara. Eu acho assim, as pessoas nomeiam como alunos, mas eu tenho grandes amigos que confiam no meu trabalho e a gente compartilha com ele um pouquinho do que a gente sabe. E eu já aproveito aqui também para deixar um abraço, tem vários amigos aí na loja Fox, Caça e Pesca, que é um parceirão que eu tenho. O pessoal está tendo uma prova de ar comprimido lá hoje no stand. Pelo menos me disseram que ia estar assistindo a live, então, se eles estiverem assistindo, eu queria deixar um abraço para todo mundo aí. E boa prova pro pessoal. Abraço aí, galera. O João Bosco fez uma pergunta. Eu falo que não existe nenhuma pergunta que é boba, idiota, porque a gente tem que passar todo tipo de informação. Aqui é outra coisa que a gente tem no Brasil, que a pessoa que detém o conhecimento, acho que todo mundo tem que ter também. Não é. Tem muita gente que não sabe. Então é importante, eu vou até interromper a entrevista rapidinho só para responder. CAC pode usar a posse dele ou o porte dele para fazer segurança pessoal?
Bom, se for para trabalhar como segurança pessoal, não pode. Também tem uma portaria, né, Otávio? Você me corrige se eu estou enganado, de que, teoricamente, o camarada não pode usar a arma dele do acervo de atirador, de colecionador, para fazer a defesa pessoal dele. Só que também aí entra naquela conflitante com a legislação, que a legítima defesa é utilizando dos meios necessários e moderados para repelir uma injusta agressão, né? Aí fica naquela ali. Então, se você, para repelir injusta agressão, você pode usar qualquer coisa, né? Eu digo sempre o seguinte, cara, com relação a armas de fogo, aplicações legais e práticas, elas às vezes são conflitantes. Vamos lá. Diante do que o arcabouço legal nos oferece, a gente tem restrições. Armas registradas no Sigma ou armas de caçadores, elas são armas desportivas, certo? E por força de portaria, ela tem o caçador, o colecionador e atirador, ele tem a possibilidade de estar transportando o seu acervo do local de guarda ao local de competição ou treinamento com uma das armas do acervo em pronto emprego, junto ao seu corpo, seja ele no seu veículo, na sua motocicleta, certo? É o que a gente chama de porte de trânsito, certo? Então, a gente tem lá a determinação de que armas de Sigma ou armas registradas pelo Exército, elas não têm característica natural de armas de defesa, certo? Armas de defesa são as armas adquiridas e registradas na Polícia Federal, que é o SINARME. São armas para posse e o porte para o público civil. Confere? Como você disse muito bem, o estatuto legal chamado legítima defesa, ele não determina os meios. Ele diz que tem que ser proporcional e moderado. Se for proporcional e moderado com a sua arma de acervo do Sigma, proporcional e moderado. Se for proporcional e moderado com o porrete, proporcional e moderado. Correto? Então, assim, existem conflitos na letra fria, e aí tem uma frase que eu sempre digo a todo curso que a gente faz. A utilização de armas de fogo na modalidade de defesa, ela deve partir sempre do princípio da certeza. E por que eu digo isso? Qualquer utilização de arma de fogo que gere lesão a alguém, ou até mesmo um simples disparo de arma de fogo em via pública, ele vai gerar toda uma cadeia processual. Então você tem, se você não tiver certeza daquela conduta, não faça, porque você pode cair no entendimento. Em primeiro lugar, no entendimento do policial que atende a ocorrência no local. Em segundo lugar, no entendimento do delegado que recebe essa ocorrência. Em terceiro lugar, no entendimento do promotor que vai ofertar a denúncia ou não. E, por último, no entendimento do juiz que vai julgar o mérito daquele processo. Então, se algum desses entendimentos for de confronto à sua certeza ou incerteza, provavelmente você vai ter problema. Então, assim, as armas de fogo, elas são extremamente importantes para resguardar e proteger o nosso maior bem tutelado, que é a vida, correto? Mas se você tiver a possibilidade, a necessidade de usar, faça-o com certeza, tá bom? Então, assim, não estou dizendo, eu não vou fechar cenário. A cultura no nosso país adora fechar um cenário. O cara me dá uma situação e quer que eu dou uma receita. Eu não fecho o cenário. Em todos os cursos que eu dou, eu aplico as técnicas que eu preciso aplicar, eu dou os conselhos que eu preciso dar e eu espero daqueles amigos que estão ali comigo, que eles criam a capacidade analítica de entender a necessidade ou não, a possibilidade ou não. É assim que eu caminho com a minha linha de trabalho. Geralmente aqui as pessoas querem uma receita de bolo, né, Otávio? E não tem a receita de bolo, é o que você está falando. E outra, para o porte do trânsito, pessoal, o pessoal até brinca, fala que o porte abacaxi, é simples. Se você estiver na sua casa, o cara entrou armado, que seja com uma faca, você tá vendo que ele vai esfaquear a sua esposa, se você der um tiro nele, muito provavelmente você vai entrar na legítima defesa, porque o cara tava lá e ia esfaquear a sua esposa. Agora, se você for pego numa situação que um trombadinha vai te roubar e você tá indo passear de chinelo, você tá indo no mercado armado com a sua arma de acervo, provavelmente você vai se complicar, cara, porque aquela arma,
é para você estar indo transitar da sua casa pro stand. Ah, vai mudar a lei, o Bolsonaro vai mudar, que vai ser o porte. Quando mudar? Ainda não mudou. Essa arma é para o transporte, para o porte, né? Para fazer a defesa do seu acervo de casa para o stand, do stand para casa, tá? Eu vejo uma luta aí eu acho legal a luta de querer liberar o porte, mas eu acho muito complicado os caras que querem usar esse porte de trânsito como porte normal e depois reclamam quando são presos. Aí o cara reclama, o policial prendeu o cara, mas ele tava fazendo o quê? Ele tava indo pro stand, mas o cara foi pego 3 horas da manhã na boate, ele não tava indo pro stand. Ele tava transitando com a arma dele do acervo para ir pra boate e a cara que nem deveria fazer isso, né? Eu particularmente, cara, eu penso da seguinte maneira, eu me preocupo muito com ativismos, seja ele qual for. Seja ele ativismo pró-arma, seja ele ativismo anti-arma, seja ele ativismo por gênero, ativismo é uma coisa que me preocupa muito. E o que eu tenho visto é o seguinte, e eu vou frisar bem para que todo mundo entenda, eu não concordo com tudo que está na lei. Se eu tivesse o poder de mudar, eu mudaria e eu atenderia os anseios de muita gente. Só que eu não tenho esse poder. E quando eu não tenho, eu estou sujeito à lei. Eu não tenho como fugir disso. Eu estou sujeito à aplicação dela. Correto? Eu concordando ou gostando ou não. Então, quando a gente fala de ativismo, eu vejo muita gente falar que faz mesmo, vai lá, é assim mesmo, não cumpre lei não sei o quê, lei não sei o quê. Mas esse cara não vai pagar seu advogado na hora que você precisar estar na frente de um juiz. Com certeza. A gente não sabe os interesses que movem esse tipo de ativismo. Entendeu? Volto a dizer, volto a frisar, eu não concordo. Mas uma coisa é fato. No país de muita dificuldade financeira, às vezes o cara precisa de um meio de defesa. E ele investe dinheiro, ele investe tempo dele naquilo. E um ato impensado, motivado por alguém irresponsável, pode te levar a uma situação complicada de chegar a faltar dinheiro para alimentar sua família, porque você está tendo que pagar advogado para não ficar preso. Entendeu? A gente tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio de entender até onde é o ativismo, até onde é a necessidade, capacidade analítica, tá? E volto a dizer, vou frisar bem, porque eu não quero que o pessoal fique inventando moda. Eu não concordo com tudo, mas eu sou obrigado a cumprir o que está previsto legalmente. Se eu puder algum dia fazer algo para mudar, farei, com toda certeza. Mas até lá eu tenho que cumprir o que existe. Muito aquele ativismo inconsequente de internet que tem hoje, né? O cara ali fica da câmera dele aqui e fica não, faz o porte legal mesmo, é sua vida, você se defende. Meu, você tá incentivando pessoas que você não sabe até que nível que vai chegar isso daí. Se você quer fazer isso daí, faça você por sua conta em risco, mas não incentive os outros a fazer. Porque você vai pegar um cara aí que não tem ideia do que ele tá fazendo, ele vai comprar uma arma aí numa biqueira ou na mão de um criminoso, vai pegar uma arma com uma numeração raspada, que ele acha que ele tá em risco por alguma situação, sei lá, e ele vai ser preso, e o cara não vai conseguir sair, cara. O cara não vai ter dinheiro para pagar fiança, não vai ter dinheiro para pagar advogado, e aí, quem que vai tirar o cara de lá? Ulisses, e a gente está demorando um pouquinho nesse tema, porque eu acho que é um tema assim, que gera muita... É relevante. Eu acho que gera muita curiosidade. Então, a gente naturalmente tende a querer comparar muito. O céu armamentista se chama Estados Unidos da América. E lá você tem as condições previstas por lei lá. E aqui você tem as condições previstas por lei aqui. Mas tanto lá quanto aqui, toda aquisição e porte, ela passa por filtros. Né? Ela tem seus filtros, você precisa de alguma forma... aquilo não é simplesmente como você comprar 1 quilo de arroz, que ninguém sabe. Tem os filtros lá também, alguns estados mais, outros estados menos, mas lá também tem os filtros. E aqui eu acho válido sim os filtros que existem, às vezes até com uma severidade exacerbada, né? E aí
atualmente, uma das minhas atividades como instrutor é agir como instrutor de preparação, né? A gente trabalha em conjunto com um instrutor credenciado pela Polícia Federal e ele emite os laudos para aquisição, né, na modalidade de posse e de porte. E eu sou instrutor de preparação. O candidato que pretende fazer uma boa avaliação, quer se preparar para essa avaliação, me procura para que eu oriente ele. Então, o que acontece é que, nesse momento, a gente vê que, de fato, os filtros eles são úteis. Você ter o filtro de um psicólogo que avaliou as condições psicológicas daquele indivíduo é importante. Você ter o filtro de um instrutor de preparação que está ali acompanhando aquele indivíduo, vendo a capacidade de absorção de conhecimento, do grau de conhecimento legal que ele tem para a utilização daquele item, é importante também. Então, assim, eu acho que a gente deve ter conhecimento de como as coisas funcionam, a gente precisa saber como as coisas acontecem, e a gente tem que entender que os filtros, eles em alguns momentos, eles vão ser necessários, certo? E eu acho que vai ter gente me batendo porque eu falei isso. Vai ter gente Lógico que não. Que você tem que comprar um saco de feijão ser igual. Eu acho que isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, eu acho. Otávio, eu vou te falar, eu estava assistindo agora a live do Eduardo, nosso amigo aí do Papo de Atirador, ele estava entrevistando o Salésio, lá, o presidente global da Taurus. E apesar de ter as discordâncias com alguma opinião desse senhor aí, não do Eduardo, o Eduardo é muito amigo nosso, desse Salésio aí, ele falou uma coisa que é interessante. E ele falou alinhado com isso que você pensa. O bom do Brasil ter esses filtros e essa fiscalização tão exacerbada, às vezes, no tocante a armas, que ela te ampara mais a conceder o direito. Porque já que o cara ele passa por tantas sabatinas, vamos dizer assim, teste psicológico, laudo de técnico, certidões de nada consta, ter que ser empregado e tal. Então isso te fortalece mais a garantir o seu direito quando você for pleitear por um direito. Porque se você não tem tantos requisitos para o cidadão ter uma arma, ou posse, ou porte, é mais fácil você quebrar esse direito. Porque a primeira merda que aconteceu é falar, mas também não tem teste psicológico, mas também o cara não tem que treinar, mas também ninguém avalia se o cara dá ou não dá, mas também não sabe se o cara é bandido ou não. Isso ninguém pode falar no Brasil, porque é levantado todo um crivo, que o cara tem que mostrar que ele não tem condenação criminal, que ele fez lá o testezinho de tiro, que ele fez o exame psicológico, então não pode ninguém vir levantar o dedo e falar, esse cara aí fez uma merda, tá vendo? Não pode ter arma porque não tem crivo nenhum, porque no Brasil o que não falta é crivo. Então eu sou, sim, a favor de que continue todas as... Eu vejo muita gente falar, não tinha que ter nada, tinha que dar arma e pronto. Não, eu acho que tem que ter tudo igual tá mesmo, tem que ter os testes psicológicos, laudo, a parte burocrática tem que ter. O que não pode ter é a discricionalidade e a safadeza de algumas autoridades de negar simplesmente porque quer negar e pronto. Isso aí eu sou totalmente contra. O pessoal tá mandando bastante... O pessoal tá concordando, tem gente concordando com você, não tem ninguém te batendo, não. A galera tá bem... Isso tá amadurecendo no Brasil, né? Tá amadurecendo isso. Esses filtros, eles são importantes, pessoal. A gente tá no dia a dia lidando com isso. E observe uma coisa. Se você aí que tá ouvindo a gente acompanha alguém que faz esse tipo de ativismo irresponsável, tenha a certeza de que tudo que ele tem é legal e cumpre as leis, tá? Porque ele não iria se expor dessa maneira, se sujeitar a uma fiscalização, se ele não tivesse com tudo legal, correndo risco de perder o investimento altíssimo que provavelmente eles têm. Então, é onde eu falo, tenha capacidade analítica, conheça e entenda que em alguns momentos os filtros eles são importantes. Pois que você falou, as pessoas que eu vejo que tem esse discurso que você falou aí de ativismo, né, praticamente quase anarquista, né, eles têm as armas deles legalizadas, a empresinha deles é com CNPJ, é tudo regularizado, paga imposto, é tudo bonitinho, mas ele quer que o cara tenha a arma dele legal. Não paga imposto, não, que imposto é roubo, e tem a sua arma cabrito aí, mas o dele é tudo bonitinho, né? O dele é tudo legalizado, né? É engraçado. Vamos voltar para as perguntas do tema aqui, a gente foi bastante... É legal, é interessante falar, porque é uma dúvida e é bom para que pessoas não caiam no erro.
Porque ainda tem eu vejo muita gente safada prometendo CR como se fosse uma condição para o cara ter porte de arma, sendo que não é. Então é legal que a gente fale isso daí para que as pessoas sejam orientadas. Ocorrências inusitadas, eu separei aqui. Se tem uma ocorrência engraçada, ou se não tiver, eu imagino que tem ocorrências engraçadas, ou inusitada, não é a pior ocorrência, hein? Alguma ocorrência inusitada que você não esperava, que aconteceu, uma ou mais, você que decide aí, toca o barco. A gente tem muita ocorrência, a gente às vezes até esquece, cara. São muitas ocorrências que a gente participa durante o dia e a gente acaba deixando as coisas. Mas assim, deixa eu tentar lembrar. Eu tenho um amigo de trabalho, a gente trabalha junto, e a gente há poucos dias a gente falou assim, cara, a gente tem que anotar essas coisas, a gente tem que começar a anotar porque a gente vai escrever um livro. Se a gente contar o que a gente vê, parece que é mentira. Acontece cada coisa que é do arco da velha. Eu lembrei de uma aqui agora, de um indivíduo que furtou um orelhão. Caraca! Eu não entendo para que ele ia querer um orelhão. Daí a pouco a gente passou pela rua, o indivíduo correndo com o orelhão. Pra quê? E aí furto, né? Então, mas ele furtou aquela cabine ou ele furtou só o aparelho telefônico? Caiu de novo. Ih, caraca. Ele furtou, tá ouvindo agora? Voltou? Eu vou sair e volto pra ver se beleza. Resolve. Deu um panezinho de novo aí no áudio do Otávio e até me babei aqui de vinho. Tô tomando meu vinho. Agora vocês descobriram que eu tô tomando vinho, não é chá, mas não falem pro YouTube não boicotar a live. Pô, nunca imaginei de um cara furtar um orelhão. Vamos ler os comentários aqui agora enquanto o Otávio sai e volta. O Jefferson colocou, Otávio Ulisses, em minha vida profissional na segurança privada, levo muitas condutas de segurança pública, por exemplo, BOP e a rota. Show de bola. Deixa eu colocar aqui a DD Stream. Tá ouvindo agora? Tô. Então show. Teve essa ocorrência do furto de orelhão também. Cara, essa é nova pra mim. Nunca imaginei que alguém ia roubar um orelhão. O cara furtou um orelhão. Assim, a gente tem às vezes, cara, porque muitas das vezes a gente acha engraçado porque a profissão nos deixa duro para muita coisa. Você acaba vendo tanta cagada que você vai ficando duro para certas coisas. E tem situações que a gente acaba endurecendo demais e acha graça de coisas que não são tão engraçadas, né? É o caos, né, que a gente vive, né, cara? E aí, assim, e é difícil achar uma que seja somente engraçada, porque de alguma maneira o meu trabalho ele está voltado às mazelas de alguém. Então, às vezes eu acho alguma coisa engraçada, mas aquilo de fato às vezes foi um pouco complicado, entende? Então, vou citar essa do orelhão aí, eu estou lembrando de algumas outras aqui que aconteceram coisas impublicáveis. Você pode falar aquela que você falou dos vigilantes lá, pode falar, apesar do canal ser de vigilante, você pode falar, que eu não me lembro muito bem. Você falou que os vigilantes não agiram, eu não lembro agora. Isso aconteceu, deve ter uma semana mais ou menos, na cidade onde eu trabalho, tá? E eu não estava de serviço, eu não participei dessa ocorrência, eu assumi o serviço no outro dia cedo, às 8 da manhã. E a gente acaba recebendo tudo que aconteceu, né? E essa ocorrência aqui na região, ela tomou uma certa proporção, que teve vídeo, né? Então, o indivíduo insatisfeito com esse auxílio emergencial, ele não conseguiu receber, né? E aí ele foi com a barra de ferro, ou uma marreta, não me lembro bem, até a agência da Caixa e quebrou a agência todas as vidraças, entrou na agência, quebrou mesa, computador, caixa eletrônico, quebrou tudo. E aí populares tiveram que intervir até a viatura do setor chegasse, né? Porque também não é instantâneo, as viaturas atendendo outra ocorrência, até que chegasse ele teve tempo, isso aí durou, 2 minutos, 3 minutos, o cara já faz um arregaço. Então, aí o pessoal achou estranho, né? O comentário é que muita gente achou estranho o fato de que a agência tem vigilantes, mas não houve nenhuma ação por parte deles em minimizar ou simplesmente conter aquela ação, né? Então, isso gerou uma repercussão negativa para a galera da segurança aí. Mas, assim, eu não sou um grande conhecedor das características internas da profissão, tá? A gente fala como leigo, a gente
é correlato, mas só quem está lá é que vai saber exatamente como funciona, né? O que acontece? A gente tava debatendo isso antes com o Otávio, é interessante falar. Há uns anos atrás, um dos vídeos que mais deu visualização no meu canal foi um vídeo parecido com esse, que é de um vigilante que entra, é uma situação bem parecida. O camarada entra numa agência, aparentemente pela cor era da Caixa Econômica também, e ele tá com uma barra de ferro. E ele começa lá a bater, querer quebrar, partir para cima, e um vigilante manda soltar, faz toda a parte de uso progressivo ou diferenciado da força, né? Tá lá a presença física, ele verbaliza, manda o cara soltar, o cara não solta, o cara continua desobediente, ele acaba indo lá e dá um disparo na perna do cara. Quando ele dá o disparo na perna do cara, o cara solta, ele vai lá e tira. Aí todo mundo começa lá a querer meio que brigar com os vigilantes. Não precisava, não devia, não sei. Aí começa aquela que a gente já sabe, né? Todo mundo quer defender. E tem uma cultura hoje no nosso meio da segurança privada, infelizmente, por culpa de alguns vigilantes que não conhecem a legislação, por culpa de empresas que não instruem os vigilantes, e por culpa também da formação ser fraca, e também tem a parte que isso eu vejo a polícia sofrer muito da população ser conivente com atitudes criminosas às vezes, né? E contra as instituições de segurança, sejam elas públicas ou privadas. Então, é uma somatória dos fatores. Também, falta de interesse do camarada. E ficou meio que cultural. Eu tenho uma raiva, às vezes eu falo isso nas minhas aulas, porque o vigilante, ele é, no nosso estatuto lá, né, a gente fala que a gente falando, na lei tá, que o vigilante ele tem que zelar pela integridade, pela incolumidade física das pessoas e cuidar do patrimônio. Então, a responsabilidade é das duas, tanto da parte física quanto do patrimônio. Aí, às vezes, eu vou lá e pergunto pro vigilante, se estiver acontecendo uma briga aí, um cara vai esfaquear o outro, ou vai, sei lá, vai dar uma marretada na cabeça do outro, o que você faz? Aí o cara fala, não, eu não faço nada, eu chamo 190, porque eu sou vigilante patrimonial, eu tenho que tomar conta do patrimônio. Aí tem outros que eu pergunto, e se o cara começar a quebrar tudo? Não, eu chamo a polícia, porque eu tô aqui para impedir roubo, furto, tenho nada a ver. Eu falo, então você tá aqui para quê? Se quebrar o patrimônio, você não faz nada. Se vai dar uma facada no outro, você não faz nada, você não tá aqui para não fazer nada. Eu passei uma ocorrência parecida com a sua, eu tava no Itaú, aqui na cidade de São Vicente, tinha 2 moradores de rua dormindo dentro da parte do autoatendimento, e os vigilantes chamaram a polícia para tirar os moradores. Aí o policial chegou lá, tirou e saiu fazendo chacota dos vigilantes. Dentro da agência bancária, é incumbência dos vigilantes. Eu não sei se foi no caso aí, às vezes tem um dedinho de gerente aí, do gerente falar, não, nem se envolve, porque o banco, às vezes, ele tem medo de processo. Então, quando, mesmo sendo terceirizado, que ele vai lá e bota a mão em alguém, muitas agências, inclusive, hoje está acontecendo de tirar a porta giratória por causa de questões de processo, do vigilante abordar, não deixar o cara passar, dar discussão, dar briga. Então, não vou culpar totalmente os camaradas aí, porque pode ser que, sei lá, o gerente falou, se vinha um cara alterado aí, não faz nada, chama a polícia, porque se você tirou o cara lá e você fez alguma coisa, ele tira do banco. Não, foi a polícia que bateu, foi a polícia que algemou, não tem nada a ver com o banco, entendeu? E se é o vigilante, aí o cara vai querer processar o banco. E tem, Ulisses, isso aí, esse tipo de observação que você fez, ele é muito peculiar também na polícia. Assim, o que leva a esse tipo de ação, eu creio que seja a falta de segurança jurídica. Hoje a gente vive num país de insegurança jurídica muito grande. O que está escrito no papel nem sempre está valendo. Se você se orienta pelo que está escrito na letra fria da lei, em muitos momentos você vai ser condenado mesmo tendo atendido aqueles requisitos. Porque a insegurança jurídica do nosso país está cada vez maior. Hoje são os entendimentos, hoje são as jurisprudências, hoje são as opiniões, e a lei ela tem ficado suprimida em detrimento desse tipo de advento esdrúxulo, né? Vamos dizer assim, porque uma vez que você tem a lei que orienta, eu acho que o entendimento ou uma jurisprudência ela não pode ser maior do que a letra fria do que está escrito, né? Verdade. Eu também não sou jurista, não sou advogado, nem formado em direito eu sou. Mas essa é uma opinião minha, né? Sabe, mas a sua opinião ela é totalmente relevante, porque você não é o jurista, você não é advogado, mas você é o cara que está na ponta da lança, que sofre o efeito colateral do que é feito nessas leis. Então é totalmente relevante, é igual a gente aqui. E um caso interessante para ilustrar, porque infelizmente muitos vigilantes acabam se omitindo, e eu sei que isso acontece com policiais também, pela insegurança jurídica. Recentemente a gente fez uma live com um vigilante que ele impediu
que uma psica lá, uma noia, desse uma pedrada na cabeça, a mulher tava com um bloco, não era uma pedra, ela tava com um bloco. Ela foi tacar para ir para matar a outra mulher. E o vigilante deu um voo, pulou igual aqueles jogadores de NFL, e segurou ela e impediu. Sabe o que a empresa fez? Mandou o cara embora. Agora me diz, esse cara vai ser contratado por outra empresa, sei lá, daqui 2 anos. Você acha que quando ele vê uma outra situação, ele vai pensar, infelizmente, ele vai pensar 2 vezes antes de agir? Porque às vezes ele vai deixar de salvar a vida, ele vai deixar de salvar a vida de alguém com medo de perder o emprego, porque ele salvou a vida daquela mulher, porque se a mulher tomou uma blocada na cabeça, ela poderia vir a óbito, mas ele salvou a vida, e qual foi o prêmio dele? Foi mandado embora. Agora, se ele vê de novo uma outra psica, ou um bandido querer dar um pedaço de madeira, uma pedra na cabeça de outro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar um migué, vai fingir que não viu e vai pro lado. Infelizmente, acontece isso daí. É o reflexo que acontece. E você sabe que isso acontece com policiais militares também, né? O cara, às vezes, ele age, ele é punido, é preso, acontece várias intempéries, aí o cara, às vezes, ele, dependendo da ocorrência, quando é de menor potencial ofensivo, infelizmente, ele acaba prevaricando para ele não se complicar. Não deveria, mas a gente sabe que é um reflexo que acontece, né? Infelizmente, acontece. Agora, vamos lá. Como que você decidiu ir para a área da instrução? Foi a Polícia Militar, os teus treinamentos na Polícia Militar que te fez querer entrar para essa área de instrução de armamento de tiro? Algumas pessoas já perguntaram aqui como que você decidiu ir para esse setor. Ou você já gostava, por causa do lance de pesca, etc. A gente, lá no comecinho da nossa live aqui, eu falei que o aprendizado é uma coisa constante durante toda a vida. E eu sempre tive muita vontade de aprender. Eu sempre gostei muito de aprender tudo. Se eu estou fazendo determinada coisa, eu quero aprender sobre aquilo, eu quero melhorar naquilo. Então, a vontade de me qualificar ou de aprender mais, ela acabou sendo que o caminho para eu também ter vontade de dividir isso com as pessoas. Né? O conhecimento ele é muito bom quando você tem condição de dividir ele. Até porque no momento em que você compartilha o que você conhece, você acaba aprendendo e massificando aquilo que você já sabe. Então, dentro da polícia, eu comecei aprendendo, como todo mundo. E aí, para mim, sempre é uma satisfação muito grande poder ensinar alguma coisa que eu sei. Eu gosto muito disso, né? Então, foram coisas que foram caminhando, assim, não houve um planejamento, eu quero ser um instrutor de armamento e tiro. Não, isso foi acontecendo na minha vida, né? Logo no início eu trabalhava, né? Eu ainda não estava atuando como instrutor de armamento e tiro para público civil, mas eu já participava como instrutor auxiliar em algumas instruções dentro da polícia. E aí eu recebi um convite de um grande amigo meu, que é o Norton, né, esse instrutor credenciado, que também é policial militar, e aí ele precisava de um instrutor de preparação, me chamou, a gente está trabalhando juntos já há bastante tempo, e aí a coisa foi tomando corpo. Então não era que eu estava planejando, a coisa foi acontecendo, veio o convite, eu já atuava, né, com instruções internas, e aí eu comecei a atender público civil. E aí a gente tem elaborado uma trajetória de trabalho nesse sentido aí. Show. Cara, é importante você falar disso, porque muitas pessoas me perguntam como se tornar instrutor de segurança, ou como se tornar instrutor de tiro, ou instrutor de qualquer coisa. As pessoas acham que elas vão fazer um curso na ProPoint, sei lá, eu fiz na ProPoint, ou na CBC, ou na sua região, ou agora tem várias pessoas dando curso para formar instrutores de tiro, e que o cara sai instrutor. Então, você não sai instrutor porque você fez o curso de instrutor. Isso é uma somatória de bagagens de outros cursos que você fez, de experiências de vida, da corporação que você trabalha, que nem no caso o Otávio, ele trabalha na Polícia Militar, ele já estava trabalhando com monitoria, com instrução de tiro na Polícia Militar. Ele, por ser operador, por já atirar, por portar arma, é uma somatória de vivências, experiências, cursos, estudos durante a sua vida, que culminando com o curso que você faça de instrutor de tiro, vai te tornar um instrutor, né? Agora tem gente que acha que, eu vou lá e fiz o curso e ele é instrutor e ele vai sair dando aula. Eu mesmo já caí em erros de falar, às vezes, falar uma bobagem, ou você querer acabar deixando o seu ego se sobressair, e não é. Então, não é simplesmente... O pessoal que quer ser instrutor de qualquer coisa que seja aí, sei lá, de direção, de culinária, se você vai ensinar alguém,
você tem que se especializar e criar uma bagagem naquela área que você quer ensinar. Não é simplesmente fazer um curso online ou um curso presencial e você achar que você vai sair cagando regra para os outros aí dando aula. Que não é assim. Você tem que falar sobre algo que você vive. É até um tema que eu separei para falar aqui sobre o universo tático, né? Que eu coloquei aqui, coloquei universo tático, caveira. O que você acha hoje em dia? Eu vejo muito Cabong, o Cabong inclusive vai estar aqui na terça, que é o Mindingo Tático. Eu vejo muito ele fazendo essas críticas aí. O que você acha desse universo hoje tático? Hoje é bonito, arminha, aquelas pulseiras, até uso aquela pulseira, eu tenho, porque hoje eu gosto mais por estética mesmo, aquelas pulseirinhas de paracorde, camisa de caveira, instrutor que anda como se tivesse. Eu vejo uns caras aí que andam como se estivesse operando 24 horas por dia. E esse hype, né? O hype do mundo tático, o mundo tático / SWAT, né? O que você acha aí disso daí? Cara, eu acho que todo mundo quer ser tático. O que ser tático vende? Ser tático é legal, ser tático é bonitinho. Você vai lá, fecha o braço de tatuagem até o punho, mete uma calça cargo, um coturno, um plate carry. Barbão, né? Agora tem a barba, né? Barba. Uma barba, deixa a barba crescer, bota coldre, bota isso, bota aquilo. Você está vendendo um personagem, você está vendendo uma imagem. Na verdade, se você pegar o que é ser tático, isso não tem nada de tático. Agir taticamente é estar um passo à frente. Agir taticamente é ter um planejamento de conduta. Agir taticamente é estar preparado para responder o que a vida. As situações elas vão te apresentar diversas oportunidades e janelas. E aí você vai ter que taticamente decidir, tomar decisões, optar por escolhas. Isso é ser tático. Ser tático não é o jeito que você se veste. Isso, na verdade, isso é totalmente antitático. Você está se identificando, você não está se poupando, você está se tornando um alvo potencial 24 horas por dia. Não estou dizendo aqui que isso não valha para o ambiente de instrução. No ambiente de instrução, se uma calça cargo te favorece na possibilidade de ajoelhar, se um coturno te favorece na possibilidade de você romper terreno irregular, se você usa um coldre que é mais confortável, ok, no ambiente de instrução vale, beleza. Agora, ser tático não é isso que está sendo vendido. Não é um personagem, certo? Até porque a vida real ela não reflete aquilo que se vende, nem em Hollywood, nem muito menos desses personagens aí. Otávio, eu vi, desculpa te cortar aqui, eu recentemente vi um cara com adesivo no carro escrito instrutor de tiro no carro. Tipo assim, um carro simples, paisano, não era nem um carro de empresa, tipo, o clube de tiro do fulano de tal. É um carro sedã normal e o cara tem lá um adesivo de CAC lá, né, que tem aqueles brasão de CAC, igual do EB, e escrito instrutor de tiro no vidro de trás. Qual que é o sentido disso, cara? Você quer tomar um tiro? Ou você quer que alguém te pare no trânsito e roube? Provavelmente esse é o tipo de gente que usa de instintivo também. Muito provavelmente. Ele vai pegar uma cueca escrito CAC na bunda e colocar. É o tipo de gente que usa isso. Então, olha, cara, agir taticamente, pessoal, não tem nada a ver com a maneira que você se veste. Tem a ver com a maneira que você se comporta. Estado de atenção, né? Você está atento, você procurar estar um passo à frente de situações que possam se apresentar. Não adianta nada. Um cara todo tá voando na conduta que não reflete o que é ser tático de fato. A transmissão tá dando uma congelada. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver aí. Eu congelou bastante, mas eu consegui entender. É a grande vontade de ser o que não é, né, cara? Tem o Patrick Nunes Gomes deu um superchat aí de R$27,90, porém não perguntou nada. Ô, Patrick, obrigado, mas quando for assim, manda uma pergunta, pô. Já que deu dinheiro, fala alguma coisa aí. Já pagou o vinho de hoje? O vinho de hoje foi uns R$30. Pagou meu vinho. Mas quando for assim, pode mandar uma pergunta. De qualquer forma, um abraço. Pelo nome e sobrenome, o Patrick é outro amigo de jornada aí que, por último, agora fez o curso de AT com a gente lá. É um grande parceiro aí, apoiador do nosso trabalho.
Agradeço aí, Patrick, pela presença, pelo prestígio. Deixa um abraço para você aí, para a galera que você atende aí. Ó, o despachante fantástico, o cara é bom. Então vamos fazer propaganda do cara. O cara tá aí, o Patrick Nunes Gomes. Procurem ele aí nas redes sociais aí, trabalha com despacho de arma de fogo. Fez uma doação pra gente aí, deu uma moral pro cara, amigo do Otávio, nosso entrevistado aqui. Instrutor de tiro agora também, acabou de se formar aí. Show de bola, seja bem-vindo ao universo tático. Inclusive, você falando de tático aí, o Otávio, ele tem um canal chamado Conceito Tático. Eu deixei, tá no link da descrição dessa live. Quando acabar a live, você pode entrar lá. Olha ó, o brevezão dele aí, ó. Quando acabar a live... Deixa eu achar a câmera aqui. Acha aí que não tá aparecendo. Aí, agora foi... Deixa eu achar a posição aqui. É invertido, porque o próprio YouTube inverte. Aê, guerreiro, agora foi. Conceito tático. Lá ele fala um pouco sobre arma, sobre tática, etc. Então, tá no link da descrição. O Jefferson falou aí, top, falou tudo, parabéns. Fiel, Raposo, tamo junto, família Fox aqui acompanhando. Aí o pessoal lá que o Raposo trouxe pra live. Ó, esse é o nosso amigo Fiel, Rafael. O cara manja, tá? O cara é fera. Também parceirão aí de jornada. Show. O Patrick se identificou aqui, ó. Raposo é fera. Me sinto honrado em ter ele como professor. Raposo é um dicionário, cara, de conhecimento tático aí. Não é isso tudo, não, gente. A gente tá aprendendo o tempo todo. Esses bizus aí tem síndrome de... Esses bizus aí tem síndrome de polícia privada. Aqui a gente tem cada segmento tem um, né, o Raposo. Aí você na polícia com certeza deve ter os personagens aí na polícia militar. Aqui na segurança a gente tem os polícia privada, que é uma mania que quiseram aí, que estão inventando, que os caras querem ser policial privado. A gente chama de vigilícia aqui, que é os vigilantes que queriam ser polícia. É a nossa galera aí que gosta de... Aí tem um amigo meu que é o Nogueira, que ele é segurança em Portugal. Aí ele até brinca, ele fala que hoje em dia tá tudo invertido. Tem uns polícia que quer ser segurança, que pega os bicos de segurança, e os vigilantes queriam ser polícia. Aí tá tudo invertido. Tá tudo invertido. Ninguém tá satisfeito com onde tá. Ninguém tá mais verde. É bem isso. Que aí o cara fala assim, o cara tá na polícia, eu conheço muitos amigos policiais que fazem bicos, né? Às vezes tem lugar, que eu não posso entrar em detalhes aqui, mas tem lugar que eu vou de trabalho que tem policial fazendo bico e tal. E aí o cara fala, pô, na corporação é foda, que não sei o que, aqui eu ganho meu dinheiro mais tranquilo, mais de boa, eu tô aqui. Aí eu falo, o cara tá na corporação, ele é policial, ele é o que muita gente queria ser, mas ele tá mais satisfeito ali no bico, que ele tá ganhando às vezes um dinheirinho ali, mais tranquilo, teoricamente, ele gosta mais. E aí o vigilante que tá no posto aí fala, pô, eu queria ser polícia, que não sei o que. Pô, o cara que tá na polícia, ele queria estar trabalhando de vigilante. E o que é vigilante queria estar trabalhando na polícia. Bom, agora, o porte de armas eu ia perguntar, mas a gente já falou bastante. Então eu queria te perguntar qual que foi, se você lembra aí, a sua pior ocorrência, a que te mais marcou, que teve um desfecho ruim, eu não sei, a ocorrência que te deixou marcada de alguma forma, positivamente ou negativamente. A gente encontra ocorrências de todo tipo, como eu já falei, né? Assim, eu não vou dizer qual foi a pior, porque ver pessoa morrendo é muito ruim, você tá com a sua vida iminentemente em risco com alguém disparando contra você também é muito ruim, isso é uma sensação que eu não desejo para ninguém, já aconteceu algumas vezes comigo. Então, são coisas assim, que são ruins. Mas eu vou citar aqui duas ocorrências, né, de alta complexidade que eu participei. Uma ocorrência foi eu vou tratar como quadrilha, eu acho que fica o termo mais fácil de todo mundo entender. Uma quadrilha de roubo de veículo, né, furto e roubo de veículo, se estabeleceu em um distrito da cidade a qual eu trabalho. E aí, após alguns levantamentos, a gente chegou nesse local. E essa ocorrência, como eu te falei, é que a gente trabalha numa região que tem limítrofe de 3 estados. Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Está tudo muito perto, aqui num raio de aproximadamente 50 quilômetros, você está em um estado pulando para o outro. E aí, no momento que a gente chegou, essa ocorrência, ela teve, assim, um alto grau de complexidade, porque ela ofereceu para a gente muita coisa ao mesmo tempo. Teve troca de tiro, teve fuga, teve a gente tendo que atuar em conjunto com a polícia de outros estados, sendo que não era nada planejado. A dinâmica pediu que a gente estivesse atuando em conjunto com outras polícias, mesmo não havendo um planejamento para aquilo.
E o resultado foi produtivo. A gente prendeu quem tinha que prender, apreendeu o material que tinha que apreender, mas foi uma ocorrência que eu passei 14 horas da minha hora de sair. Eu era para ter saído em determinado horário, devido a eu estar nessa ocorrência, além do meu turno todo de serviço, eu ainda passei 14 horas até a conclusão dela. Então, foi uma ocorrência de alta complexidade de acordo com a quantidade de coisas que ela ofereceu. E uma outra foi um sequestro relâmpago, né, que aconteceu e a gente conseguiu resolver esse sequestro, mas teve acidente de carro, teve fuga, teve de tudo um pouco também. Então, essas ocorrências, elas me marcam mais porque elas exigem mais da gente. E como ela exige mais, a sua margem de erro ela se torna muito pequena. Conforme o grau de complexidade aumenta, a sua margem de erro diminui. E é onde eu agradeço profundamente. Eu queria deixar aqui, eu não sei se eles estão vendo, provavelmente alguns sim, outros não, mas eu tenho 7 amigos que na época pertenciam à equipe que eu pertencia, né? Eu vou citar nome por nome para deixar aqui o reconhecimento a eles, que é a Cássia, Ranholi, Romanelli, Teixeira, Leandro Fossi e Iago Monegalha e Angélica. São 7 pessoas que a gente trabalhou durante muito tempo e acredite, mesmo com a margem de erro muito pequena, a gente conseguia errar menos. E a gente sempre foi muito bem sucedido enquanto trabalhou junto. Eu agradeço a eles porque com eles. Show de bola. Como que fica o pós-ocorrência? Eu não falo nem o pós logo depois. Eu falo quando você chega em casa, depois de uma carga de adrenalina tão alta que dispara assim. Eu nunca participei de ocorrências, óbvio, de alta complexidade. Nem na minha época do EB, nem na época de segurança. A gente já passou por ocorrências tensas. Já tive como aí... greve de estivador, mais de 300 caras querendo invadir, inclusive com apoio de polícia, trabalhando junto com a gente paisana e tal, agressões, já vi cara morrendo também de questão de facada, em discussão, você tem que atender ocorrência depois, o vigilante desesperado lá, o cara estribuchando. Participei de alguns QRIs pesados, invasão, imposto também já tive, mas nunca participei, óbvio, de ocorrências de complexidade alta, porque não é nem função da segurança privada. Mas como que fica eu lembro dessas ocorrências depois que a gente passou, que dá meio que uma cansada, parece que meio que suga a nossa energia, né? Dá aquele pico de adrenalina quando a ocorrência é bem sucedida, que você fica aquele êxtase que te dá, né? Mas depois te dá aquela meio que descarregada, assim, né? Como que fica? Como que você fica depois de uma ocorrência de alta complexidade igual essa? Rapaz, é um misto de euforia, certo? Com um pouco de exaustão. Por que eu estou dizendo isso? Logo que a gente finaliza essa ocorrência, no momento que a gente resolve, está tudo na mão, bom, agora a situação está controlada, está dominada, é euforia, você está eufórico, pô, deu certo, ninguém se feriu, tudo deu certo, tá, beleza, é euforia. E aí depois, quando você chega, você para, você desliga, você sente aquela exaustão extrema, né? E a exaustão, ela não se dá só fisicamente, mentalmente também, ela gera seus impactos. Isso aí causa uma situação muito negativa. A intensidade ou a repetição desses acontecimentos, eles vão deixando a gente mais estressado, a gente fica menos tolerante, às vezes a gente fica menos receptivo a pessoas, né? Então, isso aí pelo menos comigo foi assim. Quando a intensidade desse tipo de ocorrência aumenta, a gente naturalmente responde de outra maneira, o nosso comportamento muda, nosso humor muda, a nossa aceitação e tolerância muda. Tudo isso aí muda o nosso estado emocional. Então, lidar com isso é uma das grandes dificuldades que a gente vê na polícia, e eu acho que na segurança privada também tem isso aí. E a gente vê que, dia após dia, essas situações levam a muitos colegas nossos a estarem, às vezes, afastados por problema psiquiátrico, ou alguns tentam suicídio, outros conseguem. O índice tem subido muito, é assustador o tanto que isso está crescendo.
E é difícil condenar alguém por um ato desse. A gente não condena, a gente só pede a Deus que não aconteça mais. A gente sabe que não foi algo que aconteceu de hoje para amanhã. Isso é a frequência. É uma somatória, né? Minando. Isso Verdade. vai minando, cara. Tem gente que consegue lidar, outros não. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Vou falar a visão que eu tenho, tá? É a visão que eu tenho. Eu vejo muitas críticas à Polícia Militar, a forma de abordagem da Polícia Militar no Brasil inteira. Eu, por ter um pouquinho de noção, eu vou te dar a visão do que eu imagino que seja e você fala se eu estou correto. Às vezes o policial ele faz uma abordagem mais brusca, ou o cara tá mais carrancudo, ou o cara... Vamos lá, vamos resumir aqui, falar português claro. Ele vai lá abordar a moto e já fala, bora, desce da moto, mão pra cabeça, aí o cara às vezes quer falar alguma coisa, não fala nada, vai pra parede logo, bota a mão na cabeça e aquela abordagem mais brusca, você tá entendendo o que eu tô falando? Abre a perna e tal, aí o cara quer falar, eu sou trabalhador, ninguém te perguntou se é trabalhador, segue a abordagem. E o cidadão fica muito... Pro paisano, como a gente fala, né, quem é militar, pro paisano, isso é muitas vezes constrangedor, é muito dolorido, fere o ego, principalmente do homem, né? Ele fica com o ego, eu sou homem, sou trabalhador, não sou bandido, o cara vai me tratar desse jeito. A visão que eu tenho, um dos fatores disso é, primeiro, o policial que está abordando, ele não sabe se quem está sendo abordado é bandido ou não, primeira coisa. Segunda coisa, muitas das vezes essas abordagens, o cara já está procurando alguém ou alguma coisa, e às vezes a característica de quem ele abordou é bem parecida com a do criminoso ou da situação suspeita. E a terceira coisa é a somatória do que esse policial, do que esse operador viveu na vida dele, é o que eu estou te falando, de ocorrências de alta complexidade, de companheiros que morreram em ocorrência, às vezes ele mesmo já foi baleado em ocorrência, de diversas ocorrências que aconteceram na vida do cara, que vai deixando o cara mais cascudo, mais carrancudo, e o nível de estresse tão alto que o cara não consegue ser super educado numa abordagem. Ele quer fazer a coisa da forma mais segura para que nem ele, nem ninguém da equipe dele morra, né? Ou não tenha um desfecho trágico. Então, por isso, às vezes, a rispidez. Óbvio, tem como fazer uma abordagem educada? Lógico que tem, mas são situações e situações. É por isso que tem esse tipo de abordagem mais, vamos dizer assim, mais mal educada. Eu vejo que hoje as polícias militares têm uma preocupação muito maior, tentam abordar com o máximo de educação, de zelo, mas eu estou vendo uma mudança. Aqui em São Paulo, eu vou falar, até vou ter o convidado sexta-feira, o capitão Bruno Matos, vai estar aqui da PM de São Paulo, ele é da Força Tática, e eu vou botar ele na parede com umas questões iguais essa. Mas eu vejo que tem muito policial hoje que está ficando muito ursinho, que a gente costuma chamar do quartel. É muito milindre para abordar, muito, né? E ainda mais hoje que essa onda do politicamente correto. Tá todo mundo filmando, todo mundo tirando foto, né? Aí fica nessa aí. Primeira pergunta, a questão da abordagem é por esses temas que eu te falei, por causa já das ocorrências que você falou e etc. E você acha que está vindo uma nova geração de policiais aí, seguranças, meio Nutella, vamos dizer assim? Ulisses, eu vejo da seguinte maneira, a gente vive uma cultura muito complicada. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo e vou aproveitar para te provocar. Eu tenho certeza que quando o Palmeiras perdeu para o Tigres, você tinha uma escalação muito melhor do que a do técnico. Tinha ou não tinha? Tinha. Não precisava lembrar disso, né? Eu não podia perder, né? Então, eu vejo o seguinte, eu costumo dizer que todo mundo acha que sabe mais da minha profissão do que eu mesmo. E isso é uma questão cultural, cara, é cultural. Uma coisa é certa, toda abordagem policial, ela tem amparo legal dentro da fundada suspeita, é o que motiva a nossa abordagem. E aí, o grau de intensidade e rispidez, ele está ligado ao grau de suspeita que aquele indivíduo oferece. Correto? Se eu suspeito que aquele indivíduo acaba de cometer um homicídio, que é um crime de alta gravidade, o meu grau de abordagem proporcional à fundada suspeita que ele me oferece. E o abordado, ele nunca... Vou dar um outro exemplo. Um indivíduo num veículo sedã vermelho acaba de roubar um banco. 2 quadras depois eu encontro um veículo sedã vermelho.
Pode ser o indivíduo? Pode. Pode não ser? Pode também não ser. Eu não tenho como saber, a menos que eu aborde. E o grau de complexidade da suspeita que ele me oferece exige que eu tenha uma conduta mais adequada para aquele tipo de abordagem. Entendeu? Então, assim, é natural, a gente encontra isso todo dia. Ah, mas eu sou trabalhador. A primeira resposta que eu tenho, quem te falou que ser trabalhador é mérito? Ser trabalhador é obrigação, isso não te exime de nada. É isso que eu penso. Você é abordado, se não houver nada ilícito com você, você vai ser liberado. Né? Agora, não foi à toa, eu não abordo ninguém por inimizade, não gostei, achei que ele era feio, vou abordar ele. Não. Toda abordagem policial ela tem um amparo legal baseado na fundada suspeita. E o grau de intensidade da aplicação de força verbal ou energia na abordagem é mediante a suspeita que aquele indivíduo oferece naquele momento. Né? Então, existe excesso em algum momento? Pode acontecer. Policiais são humanos e eles podem cometer excessos em algum momento. Eu não estou dizendo que não existe, mas eu estou dizendo que a grande maioria dos casos, e na sua esmagadora maioria, é nesse sentido. Se o grau de suspeita é elevado, o grau de abordagem ele sobe o nível de força. Então é mais ou menos nesse sentido. Olha, Raposo, teus parceiros aí, ó, Norton, aí eu acho que foi o instrutor que você falou que parceiro seu que você começou, né? Ele é meu abraço a pessoa. Tem o Norton, se quiser colocar no chat aí suas redes sociais também, eu coloco aqui. Sigam lá o Norton Tardim, parceiro do Otávio aí, instrutor de tiro, IAT credenciado, faz aí preparação lá também. Vocês têm curso de para formar também instrutor de armamento de tiro aí no Espírito Santo? Temos, inclusive a gente está com a turma já aberta, né, já com alguns alunos fechados para o meio do ano agora. A gente está formando e a gente já formou a primeira turma agora no fim do ano passado. A gente está com a segunda turma agora e foi muito bom, cara. Foi uma experiência fantástica para nós, na condição de instrutores. E espero que os nossos parceiros que estiveram com a gente lá tenham gostado também. Não posso dizer que foi o melhor curso de AT do mundo, porque eu não participei de todos. Mas eu com certeza posso dizer que o nosso melhor a gente fez. Então, show! Cara, é legal aí o pessoal que me segue. Tem muita gente que me pergunta onde eu vou fazer o curso de AT. Antes eu sempre recomendei a ProPoint, que foi até certificado, foi onde eu fiz. Mas poucas escolas boas que tem e é tudo muito distante. E tomem cuidado, pessoal, porque agora meio que popularizou, todo mundo tá abrindo uma portinha e tá fazendo curso de instrutor de armamento de tiro. Pesquisem quem é o seu instrutor, quem é a instituição, qual a bagagem que ele tem, o que ele vai te ensinar, o que ele já formou, se ele tem experiência. Vocês estão conversando aí com o Otávio aí, a gente tá 1h30 de live, vocês estão vendo que é um cara que tem bagagem, com certeza o amigo dele, o Norton, também tem. Então, quem é das regiões aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, quem tá próximo, vai lá, não precisa vir aqui para CBC, para ProPoint, que aqui em São Paulo, gastar fortuna de hotel, que você vai gastar uma grana pesada de hotel, você vai gastar, o curso é caro, tá? Aqui é bem caro, tanto na CBC quanto na ProPoint, é um investimento alto. O curso de instrutor de tiro ele já é caro pelo valor de munição, pela quantidade de áreas, então não tem como ser um curso baratinho, tá? Quem quer um curso baratinho, esquece que não vai ser. Mas aqui em São Paulo, nessas instituições que são as mais reconhecidas, que são a CBC e a ProPoint, é mais caro ainda já pelo nome. Então, não vão só pelo nome, tá? Vê sua proximidade, seu conforto e pesquise a bagagem de quem vai dar. Aí vocês estão vendo aí o Otávio aí, gente finíssima, gente dos nossos, é um cara que tem uma puta experiência, vocês não vão se arrepender. Procurem o Norton, procurem o Otávio. Como que tá o teu Instagram, Otávio? A galera tá pedindo aí do Instagram, para o pessoal de pesquisar aí. De instrutor. Raposo Instrutor. @Raposo Instrutor. Pode procurar lá. E tem lá. Todo curso que a gente faz, eu tô sempre no Stories ali, toda atividade que a gente dá, curso, treinamento, a gente divulga lá nos stories, né? No feed não tem muita coisa, não costumo postar muito no feed, não. Posta mais nos stories, né? Os stories a gente está sempre movimentando. Todo tipo de curso que a gente faz, a gente divulga lá nos stories, beleza? Antes de fazer a última pergunta que eu vou pedir para você falar, eu quero te fazer uma outra questão. Fui pescar o link do seu canal lá do Conceito Tático para colocar aqui na descrição, tá na descrição do vídeo. Quando acabar a live, vocês se inscrevam lá, dê uma moral, compartilhem os vídeos do Otávio e assistam
que vocês vão aprender muito. E tem um vídeo de você falando sobre o instrutor gordinho lá, que faz o porte velado. Ele surgiu um outro agora, você viu que viralizou? Ele fez um 2.0, que ele bota a arma embaixo da camisa, aí ele meio que levanta a camisa assim pra fingir que não tá armado, como... Geralmente o cara, quando já é mala e o policial vai abordar, ele já faz aquela levantada de camisa, o policial vê que ele não tá armado, né? Isso aí já é uma atitude, não é... Cidadão de bem não faz isso. Se é cidadão de bem, a polícia tá vindo te abordar, espera a ordem do policial, eu tô errado. Deixa o policial te abordar, se ele pedir pra levantar a mão, você levanta. Não é? Agora você chega no cara, você vai abordar, o cara já vem levantando a camisa, você já acha meio estranho, né? Assim, o criminoso, cara, quando o cara tem uma conduta dessa e ele é um criminoso que vai usar desse artifício para tentar contravir dos policiais ou outra coisa, ele é um criminoso, ele está ali cumprindo o papel dele, ele é um criminoso e cabe ao policial, né? Como eu falei anteriormente, se o nível de suspeita oferece possibilidade de aumento de energia na abordagem, faça como proporcional. Mas não dá para esperar coisa boa de criminoso, é isso que eu estou dizendo. Então, um criminoso que tem esse tipo de conduta, não dá para esperar outra coisa. Ele é criminoso. Agora, para você que não é um criminoso, né, e quer estar mais qualificado para operar uma arma de fogo, você quer, né, tentar aí a avaliação para porte, tentar um porte, né? Otávio, deu uma congelada aí, tenta entrar e sair de novo pra gente poder fazer as perguntas finais. Eu vou tentar te remover aqui, que deu uma congelada legal. Congelando de novo a imagem. Eu tirei ele. Otávio, vê se você consegue voltar aí, se você estiver assistindo. Porque congelou bem congelado aí. Ô Norton, obrigado pelo superchat. Deixa eu ver se eu pesco alguma pergunta aqui antes do Otávio voltar pra gente encerrar. Vigilante tem sim que inibir as situações, se for preciso, usar o uso progressivo da força. Isso mesmo. Carlos Eduardo Lopes, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço, irmão. Deixa eu adicionar aqui o Otávio de volta. Voltou. Tava congelando, por isso que eu tirei, senão eu não ia voltar. Até onde deu para ouvir? Deu para entender que o criminoso faz isso, você explicando sobre a abordagem do policial, aí você já ia começar a falar sobre o cidadão de bem, o cidadão comum. Dá para ele usar essa técnica de querer esconder a arma e levantar a camisa para reagir num porte velado? Não. Esse é o tipo eu costumo dizer que isso aí é querer reinventar a roda. E o mercado, né, o mundo do tiro está cheio disso o tempo todo. Agora, as técnicas aplicáveis e realmente eficientes de saque, apresentação de arma e emprego de uma arma de fogo, elas vêm sendo estudadas e treinadas ao longo dos anos. Não é um cara que apareceu amanhã que vem com a técnica mirabolante que vai te oferecer um negócio que vai te matar. Se você for para esse lado, você vai morrer mais cedo. É a técnica de morrer logo. Então, assim, é mais um caso daquele de um irresponsável que ensina alguém a fazer o que não serve para nada, tá? Então, não caia nisso aí. Eu não conheço esse cara, nunca tive nenhum tipo de contato com ele, fiz um vídeo lá falando, advertindo o pessoal que não caia nisso. E se algum dia ele ver esse vídeo também quiser falar comigo, estou aberto a conversar com ele. Se ele conseguir mostrar que o que ele está fazendo é certo e útil, eu até mudo de ideia. Nunca vai. E geral, a gente fica abismado, a gente que já é um pouco do universo, que estuda um pouco de armamento e tiro e técnicas e tal, porque geralmente as técnicas funcionais que são empregadas pelas forças policiais são coisas simples, né, cara? É apresentar a arma ali, espetar a arma, deixar os dois olhos abertos para você não perder a visão periférica, para você poder fazer uma mira legal, se abrigar, tá em movimento para você não virar um alvo parado. São coisas óbvias e simples que você vai ter que procurar um bom instrutor para ele te treinar e você se melhorar, aprimorar naquela técnica. Mas os caras querem inventar uma pirueta, uma posição, tem uns caras que parecem um robô, faz, vira para um lado, vira para o outro e trava. É umas coisas meio mirabolantes que parece que os caras querem inventar uma coisa simples, cara, é esticar o braço
fazer de forma tranquila, fluida e pronto, cara. E é só treinar, óbvio, para sair de forma natural, né? Mas o pessoal gosta de inventar. Eu vi uma postagem, eu não lembro quem postou isso, eu gostei muito da postagem, falando, VCQB, CQB, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não acerta um alvo a 5 metros na sua frente, parado, estático. Entendeu? E eu acho que, não estou dizendo que não é válido, que não é útil, CQB, VCQB, não sei mais o que, eu não estou dizendo que não é útil, não. Né? Pode ter seus méritos para lá. Agora, tudo parte do princípio de bons fundamentos. É o fundamento que te capacita a evoluir de técnica. Não adianta você querer começar uma casa pela laje. A laje vai cair, não tem sustentação. Então, tudo começa do começo. E muito do que se fala e se faz é mercado. É vender. Hoje em dia todo mundo quer vender tudo. Quer vender, você falou tudo, cara. Ó, se você criar um curso aí, Otávio, aí, ó, se você colocar curso básico de tiro, às vezes você vai ensinar o cara uma conduta de tiro, a coberta, abrigo, como reagir, porte velado, ninguém vai querer, porque você falou que é básico. Agora, se eu colocar VCQB, low light, técnicas de tiro israelense tático, aí o cara quer, porque ele acha que ele vai sair o mega operador israelense tático do mundo. E não é nada demais, cara. O VCQB é o quê? É você sair da viatura para não tomar tiro dentro da lata, porque o carro não segura tiro, e fazer combate, e se abrigar. Não é isso o VCQB? É você atirar contra o alvo, sair da viatura ou do carro para você não ser massacrado de tiro, né? E reagir. Exato. Você travou de novo, você tá em slow motion. Tá me ouvindo? E Ulisses, travou. Bom, ele já saiu e vai voltar. Vamos fazer a última pergunta pro Otávio, que a internet dele tá oscilando muito. Galera, obrigado a todo mundo que tá participando, que tá aí interagindo. O Jair, o Norton, parceirão do Otávio aí. O Norton colocou aqui, se não for para inventar um carro que voe, não tenta reinventar a roda. É isso aí que eu penso também. Galera, quem reinventar a roda. Deixa eu colocar o Otávio aqui de volta. Vamos colocar aqui. Voltou. Teu parceiro falou aqui que se não for para inventar um carro que voe, não tenta inventar a roda. Perfeitamente. Galera quer reinventar o que já existe. Ulisses, agora só uma colocação aí. Veja bem, esse segmento de instrução de tiro e arma de fogo para público civil, ele durante muito tempo foi limitadíssimo, né, no país. Isso é novo, isso não tem 5 anos que isso tomou proporção que tomou. E o que a gente observa são muitos companheiros nossos aí, policiais, que migraram para esse segmento, né? Eles, em alguma medida, eles foram aí, estiveram na vanguarda disso. Só que o que eu observo é que, muitas vezes, o que se faz é o mais fácil. Eu pego uma técnica policial e enquadro ela para um civil. Não é aplicável. Técnica policial parte do princípio do trabalho policial. Só que é fácil, Concordo. É uma técnica que já testada, já está aprovada, e o cara pega aquilo e oferece para o público civil como se fosse a melhor coisa do mundo. E quando o cara precisar, ele vai ver que aquilo não serve para ele. Certo? Então, é uma outra observação que eu tenho visto. O meio policial, ele tomou, em certa medida, o ambiente de instrução para o público civil, mas não teve a capacidade de migrar para o que o público civil precisa. O cara simplesmente quer fazer o que é mais fácil para ganhar mais rápido. Ele pega o que aprendeu lá e bota aqui só para ganhar dinheiro, e você que se foda para lá para morrer depois. Né? Não é por aí. Não é por aí. Você entrou num assunto... Desculpa te cortar, você entrou num assunto que é o que eu falo que acontece no meio do segmento da segurança privada. Algumas pessoas acham que eu sou contra o policial militar dar aula para vigilante. Eu não sou contra. Eu sou a favor, pelo contrário. Só que acontece a mesma coisa que você falou. O cara, ele quer aplicar o que ele usa na instituição pro vigilante, e não é aplicável. Porque você dar um tiro em legítima defesa ou em estrito cumprimento regular de direito
da sua função na rua, em alguém, é uma coisa. O efeito colateral que tem o vigilante dando um tiro em alguém no posto de serviço dele é outra coisa. Então, os universos são correlatos e parecidos, mas são diferentes. Então, o cara tem que se preparar para dar aquela aula para aquele outro público que não é a corporação dele. Exato. Então, assim, hoje a gente vê que o pessoal está querendo fazer o fácil, né? Pega o que já está testado e aprovado e bota a goela abaixo, mesmo não sabendo se aquilo se aplica ou não para aquela realidade. Show. Eu vou colocar aqui só porque ele deu um superchat aquela hora. Colocou que o Palmeiras não tem mundial. Palmeiras tem mundial sim, é 1951 e 51 não é pinga. É pinga também, né? Mas vamos fazer a última pergunta aqui. Otávio, obrigado pela sua participação. Deixa suas considerações finais, suas redes sociais. O pessoal se inscreve no canal do Otávio. E fala o recado que você pode deixar para a galera aí, meu público da segurança privada, que a maioria do canal aqui são pessoas da segurança privada, vigilantes, carro forte, transporte de valores, SPP, porteiros, tem muito porteiro aqui também, controladores de acesso, que eu tento criar uma cultura aqui para acabar com essa animosidade. Eu vejo muito no Brasil que o policial civil não gosta do militar, o federal acha que é melhor que o civil, aí na vigilância também, o SPP acha que é melhor que o transporte de valores, o cara do carro forte acha que é melhor que o da escolta, a escolta acha que é melhor que o vigilante, aí todo mundo acha que é melhor que o porteiro, e no final das contas nós estamos todos do mesmo lado. A gente está ali para tentar prevenir que aconteça alguma coisa de mal com o cidadão de bem. Cada um na sua esfera, né? Cada um na sua esfera de atuação, mas a gente está ali para proteger, tá? Seja o porteiro, seja o cara do monitoramento, seja o policial federal, seja o general de exército ou o recruta ali da polícia militar, a gente está com o mesmo intuito, proteger o cidadão de bem, né? Qual que é o recado que você deixa para a galera da segurança privada aí? Ao pessoal, os amigos aí da segurança privada, eu digo o seguinte: segurança pública não se faz sozinho. Segurança pública é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de quem não age em nome dele. Por diversas vezes, a gente tem grandes amigos da segurança privada que nos apoiam, nos ajudam, certo? Então, assim, não existe entre nós diferença entre pessoas. Existem áreas de atuação diferentes e que, se nós trabalharmos juntos, com certeza a gente vai ter um resultado muito melhor. Né? No que o vigilante ou o agente de segurança privada depender do Estado, as polícias têm que estar prontas a atendê-lo. E vice-versa, quando a polícia precisar do agente de segurança privada, ele também tem que estar apto a atender naquele momento, seja no seu setor de trabalho, prestando o seu serviço até que a polícia chegue para poder tomar as medidas posteriores, ou simplesmente nos acionando e solicitando de forma, né, técnica, né, nos orientando de como é a situação que ele está passando naquele momento, para que a gente possa prestar um bom atendimento. Então, eu deixo a vocês aí um agradecimento a todos aqueles que nos diuturnamente nos auxiliam aí, prestam o seu serviço, e eu sei que muitas das vezes não reconhecido como merece, tá? Isso aí, por parte até da população geral, não tem o reconhecimento que merece, mas podem ter certeza que em muitas das vezes o sucesso de uma ocorrência se dá pela maneira como ela começa. E no seu setor de serviço ela vai começar com você. Então, seja um bom profissional, e a gente por aqui também, como parceiro na Polícia Militar, vai tentar fazer o nosso melhor para a gente trabalhar junto aí. Beleza? Então esse é o recado que eu tenho para vocês. Vocês são peças fundamentais para a segurança pública. Isso é um universo completo, não é simplesmente um ponto específico. Isso gira como uma engrenagem e cada peça é muito importante. Show de bola. É isso aí. Otávio, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Otávio, por participar. Todos os amigos do Otávio aí que vieram aí, o Patrick, o Norton, a galera aí, Fael, né? O pessoal aí que estava na competição aí. Obrigado a todos vocês que vieram conhecer o canal. Fiquem aí, com certeza o Otávio vai voltar outro dia, vai ter outros convidados maneiros aí. O Júlio Lobo já aceitou, vai vir, o Cabong vai vir. Eu ainda vou falar com o GA, falar com o Marcelo, tem uma galera muito top, o Eduardo, do Papo de Atirador. Então tem uma galera pesada para vir aí participar do Pode Ser com a gente.
Pô, foi muito bom receber os seus conhecimentos aqui, tua experiência de vida como policial, como instrutor. Eu peço aqui encarecidamente que o pessoal vai lá no Insta do Otávio, Raposo Instrutor, vai no canal Conceito Tático, que o link está na descrição do vídeo. Quem for da região aí, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou de qualquer outro lugar do Brasil, entre em contato para ver quando eles vão ter agenda para cursos de tiro e curso de formação de instrutor de tiro, que os caras são fera, braba mesmo. A galera que está acompanhando a live, confere a descrição, os links da descrição que tem nossos cursos online aí de aprimoração para a galera da segurança privada, tá? Não é da segurança pública. Entra lá e dá uma conferida nos links para apoiar o canal. A gente vai encerrando por aqui. Costumo, como falo sempre, sua vida, sua prioridade. Até o próximo episódio do PodSeg, que vai ser na sexta-feira com o capitão Bruno Matos. Um abraço para todos vocês.